Oi gente, meu nome é Lumi, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E hoje a gente não vai ter nada mais nada menos do que as leituras que eu fiz no ano de 2025. Então foram 49 livros que eu vou comentar aqui com vocês. Vai ser um vídeo longo, tá? Espero que vocês gostem. Espero que eu não me perca também no meio, porque tem coisa que eu já nem me lembro mais. Vou pegar agora os 49 livros que eu li pra fazer uma breve resenha, falar o que eu gostei, o que eu não gostei. Não vai ter spoiler, tá? Nenhum dos livros que eu vou falar agora aqui, eu vou soltar um spoiler deles. Se você quiser ler, pode ler, não se preocupe, não vai ter spoiler. E, enfim, eu vou pegar agora os 49 livros, vou colocar bem aqui, vocês vão ver esse processo acontecer agora, tá? Quer dizer, não, vou instalar o dedo e vocês vão ver ele aqui do meu lado, tá? 1, 2, 3 e... 99% dos livros que eu li esse ano estão aqui, os 49. Alguns eu li no Kindle. E eu não tá em ordem, eu não vou falar deles em ordem que eu li, né? A ordem cronológica de leitura durante o ano. Eu vou falar do que tiver aqui no meio, porque tá tudo uma cagada, já baguncei tudo. E vai ser na sorte de Deus, tá? Vou começar com o que tá mais perto, né? Que é essa galerinha bem aqui. Um toque de escuridão. Eu tenho alguns pontos sobre essa leitura aqui. Foi uma leitura que eu gostei? Foi. Uma coisa que eu gostei muito é que, se você não sabia, eu não sabia, por exemplo, tá? Todos os livros da série que começam com um toque são do ponto de vista da Perséfone, porque isso aqui é um reconto de Hades e Perséfone, né? Enfim, todos os livros que começam com um toque de são ponto de vista da Perséfone. E todos que começam com um toque de... Não, calma. Todos que começam com um jogo... Esse aqui é o livro 6. Um jogo de são o ponto de vista do Hades. Foi uma coisa que eu gostei muito, porque, por exemplo, o livro 1 e o livro 2 Peraí, que tá tudo bagunçado. O livro 1... Livro 1... Cheio o livro 1. O livro 1 e o livro 2, eles são os mesmos acontecimentos, só que nós temos o ponto de vista da Perséfone e o ponto de vista do Hades. Que pra mim foi genial, eu nunca tinha lido. O máximo que eu li foi, tipo, 2 povos em um único livro. Não 2 livros diferentes de povos diferentes, mas, tipo, mesmas situações, sabe? Então, eu adorei. Esse foi um ponto que eu gostei muito. Eu acho que se você quiser ler só os que tem um toque de escuridão, um toque de malícia, um toque de retaliação... Não é toque de retaliação, não. Mas, enfim. Eu acho que dá. Vai perder algumas coisas importantes que tem no POV do Hades, mas eu acho que é bem possível, sim. E outra, eu gostei bastante dos livros em si. Eu acho que no início ele começa leve e no final ele vai ficando mais pesado. A gente tem aí né, várias situações que acontecem. Já tá tudo bagunçado aqui, galera. Vou ficar só com o primeiro livro. Já tá tudo bagunçado aqui. Enfim, eu acho que foi uma boa leitura. Ele é muita romantasia, tá? Isso precisa ficar claro. A maioria dos livros que eu vou falar aqui são mais 18. Além do conteúdo impróprio para menores, também tem muita morte, violência, enfim, são todos para maiores de 18 anos. A maioria, eu vou falando aqui. Esse daqui é para mais de 18, tá? Então, assim, eu gostei muito da leitura de Um Toque de Escuridão. Foi uma leitura que eu fiquei assim viciada e eu lia um livro atrás do outro, mas ele é muito focado também no hot, tá? Então a gente tem muito conteúdo sexual. E o que no início me incomodou um pouquinho, mas depois eu entendi que é a dinâmica deles, tá? E é a proposta do livro. Então, assim, se você não gosta, talvez não seja uma leitura pra você. Se você gosta, sim, sempre quis ler mais coisas com deuses. Sempre tive mais essa pegada com deuses, com mitologia. E aí, quando eu descobri que é um reconto de Hades e Perséfone atual, então, tipo, é atual, como se eles vivessem hoje em dia. Eu falei, cara, que foda. E eu tive que ler. E eu gosto quando tem hot. Porque pra mim, às vezes, tem que ter, né, galera? Enfim, eu gosto. Achei exagerado no início, achei. Mas, no final me conquistou. E o final também achei o final... Dava pra ser um final diferente. Mas, tirando isso, eu gostei. Gente, essa próxima série aqui é uma série de livros, mas você pode ler os livros independente um da sequência do outro, tá? Pode ler na sequência que você quiser. Que são os livros de Os Reis do Pecado, da Ana Huang. Eu amei, tá?
Eu li outros livros dela também, que eu vou falar mais pra frente o que eu achei. Mas essa série aqui, em específica, ganhou muito o meu coração. Muito, muito, muito. Tanto que eu fiz um post sobre ele. Eu li o último livro que eu li dela, que é O Rei da Preguiça, eu li em vlog de leitura. Então tem vlog de leitura no canal lendo ele. Ai, eu amei. Olha como ficou tudo lindo, tudo marcadinho. Sério, gente. Eu amei muito a escrita dela nesses livros aqui, tá? Rei da Ira foi o primeiro. Gostei bastante. Não foi meu favorito, mas gostei bastante. Rei do Orgulho foi meu favorito, tá? Ele simplesmente traduz as coisas pro latim. Tipo assim, sabe? Ricos que não sabem o que fazer com dinheiro, lindos, maravilhosos e fodões. Não tem como dar errado. Rei da Ganância foi muito legal também. A gente tem aqui um negócio de redenção. Toda uma jornada de redenção aqui do nosso protagonista. E o Rei da Preguiça, que foi o último que eu li dela. Incrível. Ai, gente, sinceramente, pra mim, 4 estrelas e meia, assim. Foi uma leitura muito incrível de fazer. Temos hots também, tá? Então é mais 18. Mas eu gostei muito, tá? É isso. Vamos passar aqui pra cima, pra pilha de cima, galera. Próximo livro é problemático. Literalmente. Um Amor Problemático de Verão, da Ellie Hazelwood. É muito, muito difícil uma coisa da Ellie Hazelwood me desagradar. Eu acho que esse aqui foi o primeiro e único até agora que eu li dela, que eu não senti firmeza. Não senti que teve um desenvolvimento adequado. Tipo assim, cara, quê? E outra que me irritou um pouquinho foi... Se você já tiver lido, você sabe o que aconteceu no casamento dos outros protagonistas secundários que tem aqui, né? Não gostei. Eles são meus favoritos. Acontece isso? Não. Eu acho que faltou desenvolvimento. Acho que talvez ela... Não sei. Tem umas coisas que ele fala assim que eu gostei. Achei ela loba, tá? É uma protagonista loba. Gostei disso. É muito difícil de encontrar hoje em dia. Mas assim... Sabe? É isso. Cadê? Não gostei. Foi um conjunto de fatores que eu não gostei. Sabe? Enfim. Acho que é aquele livro que você tem que ler pra tirar suas próprias conclusões. E eu acho que se você ler sem ler o Não é Amor, talvez você goste mais. Que não foi meu caso, tá? Fantasia, gente! Esse livro aqui eu li única e exclusivamente pensando numa fanart que eu vi pelas redes sociais. Não sei se é uma fanart, se é uma ilustração. Mas foi uma ilustração belíssima. E tem uma moça no TikTok que ela tá sempre panfletando esse livro aqui. E aí me bateu no desespero, eu falei, gente, eu preciso ler. Só que isso faz um tempinho já, sabe? Desde 2024 que eu venho olhando esse livro. E eu achei que eram só 3. Era uma trilogia. Não é uma trilogia, tá? Mas assim, temos um problema. Enfim, tô falando de Reino de Intrigas, tá? Eu tenho só o primeiro e o segundo livro, porque o terceiro livro eu li no Kindle. Quero comprar pra... Eu vou ter que ler de novo quando sair o resto dos outros livros, né? Mas, gente, o primeiro livro e o terceiro livro parece que são coisas diferentes. Se tu abre, são histórias completamente diferentes, de tanta reviravolta, tanto plot, tanto acontecimento que acontece nesses livros. Gente, é uma loucura, porque assim, resumidamente, a gente vai ter... Eu vou ler pra vocês, tá? Para todo mundo, Elise é uma serva descartável. O que não imaginam é que estão diante da herdeira há muito perdida de um antigo reino, forçada a se esconder à vista de todos. O príncipe herdeiro Camhan, pra mim é Camhan, ouviu as profecias que prevêem a morte do seu rei, mas ele nunca poderia imaginar que aquela criada de olhos castanhos e garota que ele não conseguia tirar da cabeça pode, um dia, dominar o seu reino e o mundo. Impérios conflitantes, romance proibido e uma rainha muito esquecida, mas destinada a salvar o seu povo, são os elementos deste primeiro volume da trilogia épica e romântica de... Eu não sei falar o nome da autora, mas é a mesma autora de Ashley Assamy. Já me convenceu, né? Ashley Assamy. E aí, cara, eu pensei que era uma trilogia, eu pensei que eram 3 livros. Não vai cair nessa roubada igual eu, porque eu li o primeiro livro, li o segundo livro, quando eu tava na metade pro final do terceiro livro, eu falei, não é possível que ela vai finalizar essa história toda em, sei lá, 150 páginas. É muita informação, não dá, ela não vai conseguir. Como que vai, sabe? Não tinha como ela fazer isso em 150 páginas, era impossível. E se ela fizesse, eu ia odiar, porque ia ser muito corrido. E eu fui pesquisar. Vai sair o 4º livro no Brasil agora em março. E o 5º livro não saiu ainda nos Estados Unidos.
E aí eu fiquei muito decepcionada, porque eu queria logo ler tudo e amar tudo. Só que aí não tem tudo lançado, entendeu? Mas tá escrito aqui. Ela deve ter mudado de ideia no meio do caminho, porque tá escrito: conheça o explosivo livro de estreia da nova trilogia. Eu não sou louca. Tá escrito trilogia aqui. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente pode já mudar, porque a pessoa vai comprar o primeiro livro e vai pensar que é uma trilogia, que não é. E vai quebrar a cara, sabe? Porque, se eu não me engano, são 5 livros. Ou são 6, não sei. Mas, assim, foi incrível. Foi uma leitura favorita do ano. Leia. Apenas leia. Eu amo histórias da mitologia persa, tá? Que tem deserto, tem aquela coisa meio... Sabe? Não sei explicar. Mas, leiam. Nossa, por favor, leiam. E vamos para mais uma fantasia também, tá? Nós temos... Ai, isso daqui foi... Eu preciso explicar também como é que foi essa situação dessa leitura aqui. É A Serpente e as Asas Feitas de Noite, que também tem vlog de leitura no canal, tá? Foi um surto atrás do outro esse livro aqui. Quando eu vi que lançou esse livro na gringa, eu falei, meu Deus, que capa linda. Quando eu fui ver a sinopse e descobri que são vampiros, e ela é a única humana no meio dos vampiros, porque ela é uma filha adotada do rei vampiro. Humana, tá? É a filha humana adotada do rei vampiro. Piorou. Eu falei assim, meu Deus... Crepúsculo! Mas não é. Não tem nada a ver com Crepúsculo, tá, galera? Eu achei ela uma personagem foda. Ela é foda. Não tem como falar outra coisa. Ela simplesmente é foda. Quando eu vi a capa desse livro e a sinopse, eu falei, eu preciso ler. E aí lançou no Brasil o primeiro livro. E aí eu descobri que era uma duologia, tá? São 2 livros. E aí eu descobri que era uma duologia. Esperei o segundo livro lançar no Brasil. Comprei o segundo livro e... ficou guardadinho na minha estante, porque eu não tinha coragem de ler. Já fiz vários vídeos sobre isso. É aquele tipo de livro em que eu não quero, porque eu vou gostar. Eu me conheço, eu sei que eu vou gostar. Eu vou ficar com saudade, eu não quero passar pela experiência de amar e no final terminar. Entendeu? É coisa de gente maluca. Já fiz vários vídeos sobre isso. E... mentira, foram 2. E aí era essa a situação. Até que um dia eu parei... olhei pra ele e falei assim, quer saber? Me dá. Peguei pra ler. Olha como ficou a marcação. A marcação dos 2. Eu amei muito. O primeiro livro eu gostei mais do segundo. Eu gostei mais do que o segundo. Porque, enfim, gostei mais do primeiro do que o segundo. Mas eu gostei também do segundo, do desfecho. Sabe? Gostei. Tem gente que fala que ela se perde. Se perde no meio do caminho. A personagem se perde, sabe? No meio da duologia. Eu achei que não. Eu achei que ela só mudou. E tá tudo bem mudar, gente. As pessoas têm que mudar. As pessoas não podem ser as mesmas o tempo todo. O amor faz isso com as pessoas, sabe? Tipo assim, tu lê romance. A gente sabe que o amor muda as pessoas, enfim. E foi isso que aconteceu. O amor mudou ela. E eu amei. Foi uma leitura favorita dela também. Uma leitura que eu tava muito, muito ansiosa pra fazer. Que é Mile High, em inglês. Que é essa capa aqui desse livro. Que tem mais de 70 mil avaliações na Amazon. Tipo assim, muita avaliação. E eu queria muito ler, porque todo mundo fala muito bem. E aí traduziram pro Brasil com essa capa aqui, tá? Que eu achei bem ruim. Era pra ter continuado com as capas originais, que ia fazer muito mais sentido pra identidade visual, né? Porque a pessoa não sabe que é o mesmo livro, mudou tudo. E aí eu recebi da Editora Rocco esse ano esses 2 livros aqui, é o primeiro e o segundo livro dessa série de romance da... como é o nome dela? Lee Stamford. Traduzindo o primeiro pra Nas Alturas e o segundo pra Jogada Certa. Eu gostei, tá? Eu esperava mais, na verdade. Confesso que eu esperava mais. Eu gostei bastante, mas esperava mais. É um romance, gente, é um romance como todos que a gente assiste. Ou, como todos que a gente lê, né? Nada de especial, eu achei. Mas eu gostei. E uma coisa que eu gostei bastante foi do primeiro livro. A gente tem uma protagonista que não é magra, com cabelo cacheado. É tão difícil encontrar protagonistas com cabelo cacheado, com um corpo não padrão. É tão difícil, pra mim, principalmente com cabelo cacheado. Porque eu me identifico muito com protagonistas de cabelo cacheado. Porque eu tenho cabelo cacheado. Então, eu me sinto representada, sabe? E eu li pouquíssimos livros com protagonistas de cabelo cacheado. O que me desanima muito. Tipo, pego o livro pra ler. Ai, tá. São todos iguais. Mudem. Mudem os personagens, gente. Bora diversificar. Ai, sabe? Mais uma leitura que eu recebi da Editora Rocco também esse ano foi Sonhando Acordado, que se eu não me engano é a sequência de
Não a sequência, mas é do mesmo universo de Quebrando o Gelo. Eu não li Quebrando o Gelo, mas muita gente fala mal, né? Muita gente fala mal. E eu gostei. Gostei muito desse livro aqui. Muito, muito, muito. A gente tem um protagonista não padrão. Gostei já disso também. E ele tem... Posso estar falando besteira, porque faz um tempinho que eu li já. Mas ele é um personagem com um certo tipo de... Aqui. O comportamento dele é levemente baseado no meu. E levei 30 anos para receber o meu diagnóstico de autismo e TDAH. Muito difícil. Nunca li nada com esse tipo de abordagem. E eu gostei. Eu gostei muito. Achei um romance ok. Achei um romance leve. Gostei da mentalidade dele. Da cabeça dos dois protagonistas. Achei que foi um livro... Me surpreendeu. Eu não esperava, mas me surpreendeu bastante. Em Rota de Colisão e No Ritmo do Jogo, tá? São 2 livros do mesmo universo também. Temos aqui o primeiro livro. Todo mundo conhece Em Rota de Colisão, que eu gostei bastante, tá? Faz tempo que eu li também, mas eu lembro que eu gostei bastante do primeiro livro. E nós temos também No Ritmo do Jogo, que temos uma protagonista de cabelo cacheado. Uhul! Eu acho que eu gostei mais do primeiro, na verdade. Não sei. Eu gostei dos dois, na verdade. Eu gostei bastante dos dois. Os 2 livros são muito bons. Mas é aquilo. Romance, galera, né? Vamos tá querendo. É romance. Gostei. Todos os livros que eu falei até agora são mais 18, tá? Nenhum passo despercebido. Todos eles são mais 18. Esse daqui também são mais 18. E eu gostei. Muita gente fala mal, mas é aquilo. O que você espera? É um romance. Entendeu? Enfim. Gostei também. Ai, a gente vai pra minha maior decepção do ano. Olha que capa linda, galera. Capa linda, né? Todos os livros dessa série têm capa linda. Olha. A série em si é Noivos do Inverno. São 4 livros. Nunca vi livros com capa mais bonita do que essa. Mas, infelizmente, a autora se perdeu completamente nessa história, galera. Eu amei o primeiro livro. Não, quer dizer, o primeiro livro foi introdutório ao universo. O segundo livro, eu adorei o segundo livro. O terceiro livro, eu já não tava entendendo o que tava acontecendo. Tá. Agora o quarto, pra mim foi o que realizou tudo. Acabou com a minha vida esse livro aqui. Quando eu terminei ele, eu fiquei... Não acredito que esse vai ser o final dessa série. E foi, acredita? Acredita que foi? Pois é, foi. Ai, eu fiquei tão decepcionada. Era uma leitura que eu tava tão empolgada. As capas são tão bonitas. Sabe? Me decepcionei de verdade. Não gostei do final. Mais uma leitura que eu não gostei agora, galera. Contraditório? Sim. Ana Huang, Amor Corrompido. Todo mundo falou. Teve uma época que só dava esse livro aqui no TikTok, né? No BookTok e no Instagram. Em todo lugar só dava esse livro aqui. Que é da mesma autora da série dos Reis do Pecado, que eu falei que eu adorei. Eu fiquei perdida, porque... Cara, como que ela escreve coisas tão diferentes? Parece que são pessoas diferentes que escreveram as 2 séries. Mas assim, o primeiro livro, gente, isso aqui foi uma bomba pra mim. Uma bomba. Eu lia, eu falei assim... Aí eu terminei. E eu fiquei, que bom. Meu Deus, que horror. Mas, né, vamos lá naquelas coisas. Ele não funcionou pra mim. Muita gente gosta desse livro aqui. Pra mim, ele não funcionou. Eu não gostei do desenvolvimento dos personagens, que pra mim foi nulo. Não tem desenvolvimento de personagem. E eu amo quando o protagonista é aquele protagonista que odeia todo mundo, mas ama ela. Esse aqui eu não gostei. Foi o único personagem, assim, que eu não gostei. De verdade. Achei ele um rude. Sei lá. Não gostei. Ai, eu não gostei desse livro aqui. Aí, contraditório. Eu odiei o primeiro livro. Falei assim, não, vou dar uma chance pros outros livros. Porque todo mundo fala que os outros livros melhorem. E realmente, gente, eu li todos os outros livros. Esses 3 aqui. Não esqueci o nome agora. Que eu li pelo Kindle. Não tenho eles na minha mão agora. Mas eu li pelo Kindle e eu amei. Parece que foi desse livro aqui pro segundo livro. Que é com guarda-costa e princesa. Ai, eu amei muito esse livro. Parece que foi outra pessoa que escreveu. O que foi que aconteceu, gente? Gostei muito dos outros 3 livros. Mas o primeiro... Pode? Não.
Mais uma leitura favoritada do ano, nós temos Sem Coração. Gente, isso daqui eu tinha esquecido completamente, que eu li, graças a Deus eu tinha esquecido, mas agora eu lembrei, já tô depressiva de novo. Nós temos Sem Coração, da autora de Alice no País das Maravilhas. Gente, simplesmente a gente acompanha aqui nesse livro a história da Rainha de Copas antes dela se transformar na malvada Rainha de Copas. Ela era só uma garota que sonhava em se apaixonar e abrir uma confeitaria. Só. Era só isso que ela queria. Ela era uma querida. Gente, ela era uma querida, realmente. E ela, sabe, se transformou naquilo. A gente acompanha tudo o que aconteceu com ela pra ela se transformar naquilo. Prepara o lencinho. Já fica aí com um lencinho de papel, toalha, assim, do seu lado. Pra quando você terminar esse livro aqui, tá? Porque eu já sabia o que ia acontecer. Porque eu peguei spoiler no TikTok, né? Que as pessoas não avisam que elas vão dar spoiler. Peguei spoiler. Mesmo assim, me derrubou da mesma forma. Como se eu não soubesse, tá? Sabia, mas parecia que eu não sabia. Foi complicado, tá? Ai, gente, doeu. Mas leia, é muito, muito bom, muito bom. Próximo, gente, Academia dos Casos Arquivados, tá? Esse aqui foi o terceiro livro que eu li no ano passado. Eu li os dois primeiros livros em 2024. E aí, esse aqui eu li em 2025, né? Adorei. Eu tenho um questionamento pra falar, tá? Eu tenho medo desse livro aqui. Não tenho medo da história, eu tenho medo da capa dele, porque ele brilha no escuro, tá? Ele brilha no escuro. Isso daqui, o nome dele brilha no escuro. E tem uns negocinhos aqui também que brilham, uns quebra-cabeça que brilham no escuro. E aí, imagina só, vamos pensar comigo. Tá tudo aceso, você tá indo dormir. Aí você apaga as luzes. E aí os seus livros estão assim, lá em cima, um do ladinho do outro. E aí, do nada, você olha pra cima da estante e tem um monte de coisa verde, fluorescente, escuro. Eu fiquei apavorada quando eu descobri que ele brilha no escuro. Gente, eu fiquei com muito medo. Aí eu virei, né? Eles estavam mais assim, pra mostrar. Aí eu virei, botei eles assim, pra não dar pra ver. Porque eu fiquei com cagaço. Ainda dá pra ver, tá? Esse quebra-cabeça aqui e o número... Não, e esse daqui também, eles também brilham no escuro. Mas eu evito olhar pra eles, tá? Porque eu fico com medo. É isso, gente. Desculpa. Acontece. Próximo, nós temos... Gente, esse daqui é uma fantasia que eu fiquei surpresa de ter gostado. Foi a minha primeira fantasia com piratas, acredite se quiser. E, gente, fiquei passada. Eu recebi esse livro aqui da editora Alt no final de 2025. Foi um dos penúltimos livros que eu li, que foi Domadores de Sombras. E eu amei. Podia ter coisas bem melhores desenvolvidas? Poderia. A gente conseguia... Nossa, ela conseguiria desenvolver melhor muitas informações aqui que ela só passou batido, sabe? Mas mesmo assim foi um livro que eu gostei bastante porque fugiu completamente. É muito original. Eu achei muito original. Porra, achei original pra caralho. E assim, eu nunca tinha lido nada parecido. Piratas, nós temos piratas, vampiros, bruxos. Nós temos... O que mais a gente tem? Muita informação. Realmente é muita informação esse livro aqui. Não tenho como explicar, porque só você lendo pra você entender. Muita informação. E eu gostei. Aqui são as minhas marcações. Eu li numa viagem que eu fiz agora no final do ano. E eu gostei muito. E aí eu fui seguir a autora no Instagram. E ela me seguiu de volta. Eu fiquei... Gente, manda pra mim aí o PDF do segundo livro, do terceiro logo, pra eu poder ler. Eu quero muito ver o que acontece aqui, porque... eu tô muito ansiosa. Eu vou ler pra vocês a sinopse. 600 anos após os Notimantes, criaturas poderosas que controlam a magia, tomarem as terras humanas para si, o oceano é a casa da jovem Aster e a sua família. Piratas notórios do mar ocidental, o clã Oberon é invicto em batalha, até que, durante um ataque ao seu navio, o irmão da garota é morto e ela descobre que existem criaturas ainda mais perigosas à espreita. Quando o jovem Notimante Will, herdeiro de uma família importante no reino, estende a mão para Aster e sua família, oferecendo-lhes emprego ao invés de escravização, a garota se mantém desconfiada e jura não esquecer que ele é tudo que ela foi ensinada a odiar e temer. Porém, manter distância de Will será uma tarefa difícil, uma vez que ele está disposto a ajudá-la a vingar a morte do irmão e recuperar sua liberdade. Dividida entre a lealdade à família e a chance de vingança, o custo de descobrir a verdade a respeito do assassinato do seu irmão pode ser sua própria vida. Não é um livro mais 18, dá pra você ler tranquilamente, tá? E assim, muito bom. Muito bom. Muito, muito bom. Realmente me surpreendeu.
Um favoritado do ano agora. Nós temos Não é Amor, que é a história da Rue e do Eli. Gente, isso daqui pra mim foi uma das melhores leituras do ano. Muita gente não gosta, porque é uma vibe mais diferente do que ela tá acostumada a escrever, né? A Ali Hazelwood, mas eu amei. Como assim você não gostou? Gente, isso daqui é uma obra de arte. Humilde opinião, tá? Eu entendi o que ela quis fazer. Eu entendi a cabeça da Rue. Eu me identifiquei muito com a Rue. Muito. Também porque eu acho que ela tem cabelo cacheado, né? Na minha cabeça. Não lembro se ela tem. Mas na minha cabeça ela tem cabelo cacheado. E eu amei. Amei essa história. É o meu livro favorito dela, diria. Amei muito. Apenas amei muito. Eles são meu Império Romano. Em seguida, nós temos Noiva, que é da Ali Hazelwood também. Esse ano eu li 3 livros da Ali Hazelwood. Ou foi 4? Não lembro. Acho que foram 3. Noiva. Amei, gente. Eu amei Noiva aqui. Não é focado na fantasia, tá? É a primeira fantasia que ela escreveu, né? Não é focado na fantasia, é focado no romance. Tem umas migalhas ali de fantasia. Porque ela é uma vampira e ele é um lobo. Um lobo não, né? Ele é um lobisomem. Um lincântrope, né? Lincântrope que chama, enfim. Foda, eu amei esse livro aqui. Amei como ela escreveu uma fantasia. Pra primeira fantasia, eu amei. Ai, porque não desenvolveu direito. Ai, porque isso, porque aquilo. Eu amei, tá? Eu amei. É isso. É só o que importa, é a minha opinião. Tá preparado? Tá preparado? Guerra da Papoula. Gente. Eu terminei o livro assim. Não tenho palavras pra descrever. Isso daqui foi a maior obra de arte que eu li em muito tempo. Muito tempo. Eu amei cada segundo, cada experiência. Quer dizer, não amei muito não. Teve umas coisas que foram horríveis, né? Mas no geral foi uma experiência extracorpórea. Foram uma das melhores fantasias que eu li na minha vida. E há muito tempo eu não leio uma fantasia muito boa, assim, sabe? Tipo, de derramar lágrimas. Lágrimas. Eu desidratei, galera. Sem brincadeira nenhuma. Eu terminei o primeiro livro aqui sem água no meu corpo. Quando eu terminei o terceiro livro, eu já não tinha mais o que soltar. Eu fiquei apenas encarando a parede. Parada, assim. Sem saber o que fazer. Só de lembrar já me dá vontade de chorar. Não quero falar sobre isso. Mas é 5 estrelas, tá? Que ódio, velho. Ai, que saco. Simplesmente incrível. Impecável. Impecável. Sequência, tá? Vamos lá. Tá acabando, galera. Calma. Força que tá acabando. Não, no fundo é amor. Ali Hazelwood. Então, foram 4 livros da Ali Hazelwood que eu li esse ano. Nossa, mas a diva, ela lança livro também, né? Agora que eu perceber. Amei, tá? Também amei. Amei. Muita gente não gosta. Eu amei, gente. Vocês já leram uma história sobre 2 nadadores profissionais? Nunca! Cara, nunca. Então, assim, achei original. Foi uma coisa que me pegou, tipo, 2 nadadores. Eu sempre quis voltar pra natação. Ai, fica aí, um desabafo. Sempre quis voltar pra natação. E Lucas, jamais existirá ninguém como você. E é isso. Geladeiras Electrolux seguem fazendo coleção, né? E vamos para mais uma decepção do ano. Vocês estão preparados? Talvez essa daqui seja uma pedrada. Maxton Hall. Oh, véi. Gente, Maxton Hall. Eu nem comprei o terceiro livro. Eu li o terceiro livro pelo Kindle. Mas, cara, fica com a série que estão fazendo a adaptação. O primeiro livro eu achei bem bom. Eu gostei do primeiro livro, tá? Da primeira temporada da série. O segundo livro, eu já fiquei assim, ó. Tá. Ok. Gente, o terceiro livro é uma bomba. O terceiro livro é uma bomba. Pra mim, foi uma bomba. Porque eu não sei se ela realmente tinha um prazo e ela tava muito apertada no prazo pra entregar o terceiro livro. Não sei se faltou criatividade, eu não sei o que aconteceu, mas assim, foi tudo muito corrido. Quer dizer que tu passou uma narrativa de 3 livros, um problema nos 3 livros pra tu resolver daquela forma? Não, eu me recuso. Assiste a série. Aguarda, com certeza a série tá melhor. Mais um livro que quebrou a minha alma em pedacinhos, Como Alcançar o Sol. Tá pra nascer moça pra sofrer mais do que essa moça aqui. Tá? Gente, bem complicada essa leitura. É uma leitura sensível, uma leitura bem sensível, de verdade. Foi um dos livros mais sensíveis que eu já li. Foi um livro incrível também de ler. Nossa,
ela sofre, viu? Ela sofre muito. Então, assim, se você quer uma coisa mais reflexiva, mais romance, assim, que atravessa barreiras, mais experiências de morte e perseguição, porque o irmão dela, resumindo, o irmão dela era um assassino. E foi um assassinato que ficou famoso nos Estados Unidos inteiro. Então ela sofreu muito por conta disso. Muito bullying. Então todo mundo odeia ela por causa do irmão dela. E aí a gente tem o vizinho dela, Max, que era o antigo melhor amigo dela. Aí vocês vão ter que acompanhar a história do que acontece. Leia. Muito bom. Muito, muito bom. Foi muito sensível. Foi bem pesado, na verdade. Mas muito bom. Gente, isso daqui... Esse aqui é meu... Eu vou passar bem rápido sobre isso aqui. Porque eu li os livros da Elsie Silver esse ano. Li os 3 livros antes da polêmica dela. Da infelicidade da frase que ela falou no livro, o último livro que ela lançou. Eu gostei dos livros. Mas eu não vou recomendar e nem vou falar nada. Porque... Infeliz, né, mana? Em 2025 tu vai ser racista abertamente. Abertamente não dá. Não dá pra passar pano. Por último, gente, mas não menos importante, nós temos uma das melhores leituras do ano também. Fantasia, óbvio, que é Reino de Bruxas. Gente, isso daqui muda vidas. Era outra história daquele que eu tava muito, muito ansiosa pra ler, porque eu sabia que eu ia amar. E eu queria esperar lançar todos os livros, esperei o tempo pra lançar os livros e comprei, li e me apaixonei. Eu quero ler de novo, inclusive. E eu descobri que parece que... Calma, eu vou explicar pra vocês. A gente vai ter uma bruxa... A gente tem bruxas, um assassinato, 2 irmãs gêmeas e um príncipe do inferno. Aham. Ah, é porque inferno? Porque... Vamos tá me poupando. Enfim, Reino de Bruxas. Temos aqui um príncipe do inferno. Que ele é o príncipe do inferno, tá? E muitas informações. O terceiro livro poderia ser melhor ao final? Poderia, com certeza. Mas eu passo pano total. Gente, eu passo muito pano. Acabou. Minha opinião que importa, sou eu que li. Então eu passo pano. E foi uma leitura 5 estrelas desse ano, tá? Para, tudo que você tá fazendo, vai ler. Nossa, muito bom. E é isso, gente. Essas foram as leituras do ano de 2025. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra no próximo vídeo. Me fala se você leu algum desses livros. Me conta aí o que você gostou, o que você não gostou. E é isso, gente. E o próximo vídeo desse vai ser só 2027, sobre as leituras de 2026. Que loucura, né? É isso. Tchau!